Então, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no plexo braquial. Então, para começar, a gente está olhando o cadáver virado para cima, assim, olhando para cima. Então, a gente vai rebater o peitoral maior, o peitoral menor. Daí a gente vai conseguir ver várias estruturas vasculares e nervos que a gente vai estudar hoje. Dá para ver aqui algumas veias superficiais que a gente já falou a respeito no semestre. Então a gente vai pegar elas aqui e rebater. A gente vai rebater o externo do mastoide e o platisma. Daí a gente consegue ter uma boa visualização do pescoço anterior. A próxima coisa que eu quero que você faça, caso você ainda não tenha feito, eu quero que você pegue sua anotação aqui. E resumidamente a gente vai seguir cada um desses aqui. E, em particular a gente vai focar aqui nas raízes. Então dá para perceber aqui que vai de C5 até T1. Então, esses são os nervos espinhais que estão dando origem. A gente vai dar uma olhada e identificar eles no cadáver também. Daí a gente vai conseguir ver que os nervos vão começar a sair e irem para diversas localizações diferentes. Então, baseado em diferentes referências anatômicas, a gente vai perceber onde eles estão e para onde eles vão. A primeira coisa que a gente vai começar é exatamente aqui, ó, o início do plexo. Então, vamos lá. Então, se você der uma olhada bem aqui, beleza? A primeira coisa que eu quero que você perceba aqui é a cor das artérias versus nervos. Os nervos são um pouco mais densos. Já as artérias aqui elas são um pouco mais musculares. E meio que tem um formato de tubo aqui, beleza? E dá pra ver aqui a diferença com os nervos. Os nervos são mais sólidos. A primeira coisa que eu quero que você perceba aqui é que C5 e C6 vão sair juntos para formar uma coisa que se chama tronco. No caso dos troncos, se você observar aqui C5 e C6, C5 e C6 estão se juntando aqui e formando o tronco superior. O C7 ele segue sozinho e forma o tronco médio. O C8 e o T1 vai formar o tronco inferior. Então a gente vai dar uma olhada no correspondente disso no cadáver agora. Então você tem que vir aqui e achar o escaleno anterior. Uma vez que você achou o escaleno, observe anteriormente, medialmente, superiormente, você vai ver as raízes do plexo braquial. Então você vai ter aqui o C5 e o C6, formando o tronco superior. Logo abaixo você tem aqui ó, o C7, para conseguir ver C8 e T1. C8 e T1 que a gente tem que fazer é rebater a artéria subclávia. Aí você consegue ver essas duas raízes de C8 e T1. Bem aqui em cima é C8 e aqui embaixo é T1. Eles estão formando aqui o tronco inferior. Então, mais uma vez, a gente tem a origem do nervo aqui, ó, C5 e C6 formando o tronco superior. C7 aqui ó, vai fazer o tronco médio. E para a gente enxergar aqui o C8 e o T1 a gente vai ter que rebater a artéria subclávia. E aqui a gente tem o C8 e o T1. Então aqui ó, a gente vai ter o tronco inferior. E bem aqui ó, C5 e C6, o tronco superior. E se a gente seguir bem aqui ó, por trás, vai ser o tronco médio. O que eu quero que você perceba é o seguinte: uma vez que a gente está aqui mais lateralmente, aqui distalmente, a gente vai aqui mais lateral, mais distal aqui, você vê aqui que tem vários ramos entre anterior e posterior, acaba formando fascículos aqui ó, lateral, posterior e medial. Para os nossos propósitos aqui a gente não vai focar muito nessa situação de fascículos, mas a gente vai te mostrar como é que isso aparenta. O que a gente vai focar mais é bem aqui, ó. Você vai ver que é uma estrutura que parece muito um M. Já a gente vai dar uma olhada nisso lá. Mas agora a gente vai dar uma olhada onde é que essas divisões anteriores e posteriores estão. Então se tu der uma olhada bem aqui,
bem aqui onde o C5 e o C6 se juntam para fazer o tronco superior. Você consegue ver que tem um partindo posteriormente e tem um outro partindo anteriormente. Essa aqui é a divisão anterior. Aqui posteriormente é a divisão posterior. A gente consegue ver o C7 bem aqui. E se você prestar atenção, bem aqui onde eu estou segurando vai ser o anterior. É a parte anterior que vem de C7. De C5 e C6 vai formar o fascículo lateral. Tudo bem? E justamente abaixo disso você consegue ver, bem debaixo desse fascículo lateral, você vê o fascículo posterior, bem aqui, ó. O fascículo posterior que vem de C7. Entre os dois você consegue ver esse aqui, ó. Fascículo posterior de C5 e C6 tá formando o fascículo posterior bem aqui, ó. Bacana? Se a gente rebater aqui a subclávia, bem aqui, ó, vai ser o fascículo mediano. Ok? O próximo ponto que a gente vai tratar é sobre a forma de M, que a gente falou no início. Deixa eu dar uma levantadinha aqui. Então, bem aqui, ó, enquanto eu estou segurando, você consegue ver a forma de M bem aqui, ó. Então, durante uma prova, eu posso te pedir para identificar nervos baseado nesse ponto em forma de M. Qual que é esse ou esse bem aqui. Então, começando com esse aqui, ó, mais a lateral, esse aqui vai ser o nervo músculo cutâneo. Esses dois aqui, ó, se juntam e dão origem a esse nervo aqui, ó, o nervo mediano. Já esse bem aqui na minha mão direita é o nervo ulnar. E o nervo ulnar, a gente vai seguindo ele aqui, ó. Se você seguir comigo, você meio que vê o nervo ulnar vai descer por aqui. Vamos seguindo ele. E perceba como ele vai aqui, ó, percorrendo, cruzando o epicôndilo medial do húmero. E muitas vezes quando você bate aqui nessa região, você acaba sentindo aquela sensação de formigamento. E isso acontece porque você está batendo aqui no nervo ulnar. Ele está superficialmente ao epicôndilo medial. Então vamos lá mais uma vez. Eu posso vir bem aqui, ó, e pedir para tu identificar esse nervo. Analisar o plexo braquial dessa região. O que a gente tem aqui já são nervos. Lembre que a gente tem troncos, fascículos e nervos. Essa região aqui já são os nervos. Mais lateralmente aqui a gente vai ter o músculo cutâneo. Esses dois se juntando, ó, bem aqui formam o nervo mediano. E bem aqui é o nervo ulnar. E o nervo medial você consegue ver ele descendo aqui, ó. E perceba como ele vai se aprofundando. Pronador do braço aqui, ó. Basicamente está passando por debaixo aqui desses músculos do braço. Ele vai passando por debaixo aqui, ó, nesse sentido. Então lembra que aqui a gente tem o túnel carpal. E ele acaba emergendo justamente nessa região aqui. Dá pra ver pequenas fibras dele aqui saindo. Então, o que a gente já conseguiu identificar até aqui? Músculo cutâneo, mediano e ulnar. A gente vai dar uma olhada agora no radial e no axilar. Tanto o axilar quanto o radial, se você retroceder o caminho do nervo aqui, você chega no fascículo posterior. Já a gente vai dar uma olhada nessa estrutura aqui que está em preto, ó, que é a artéria axilar. O fascículo posterior se divide justamente antes dessa artéria axilar aqui. O nervo axilar e o radial usa a artéria axilar como referência. Então a gente já comentou que isso aqui é o tronco superior. Aliás, isso aqui é o fascículo lateral. E bem aqui, ó, vai ser o fascículo posterior. E bem aqui, ó, vai ser o fascículo medial. Então, mais uma vez, ó, fascículo lateral, fascículo posterior. A gente vai rebater aqui a subclávia. Aqui é o fascículo
medial. Se você focar no fascículo posterior, perceba como ele se divide em dois. Um saindo lateralmente, que eu estou segurando aqui, ó, e outro bem aqui, ó. Esse que está saindo lateralmente, se você seguir o caminho que ele faz, por aqui, ó, esse vai ser o nervo axilar. E mais uma vez, ó, ele está saindo do fascículo posterior. Esse bem aqui, ó, vai ser o axilar. E medial a isso, bem aqui, ó, você vai ter o radial. E o nervo radial que tá bem aqui, ó, tem um outro jeito de identificar ele. Olha só, bem aqui, ó. Isso aqui é a artéria braquial. Bem aqui do lado a gente tem o braquial profundo, bem aqui, ó. Então se você pegar a artéria braquial como referência, o nervo radial vai passar paralelo a ela. Rebatendo aqui a artéria braquial, ó, bem aqui, é o nervo radial. Nervo radial, bem aqui, ó. Estou rebater a artéria braquial. Ele adentra aqui essa região, passando para a parte posterior do braço. Essa parte aqui posterior do braço vai ser inervada pelo nervo radial. Então isso aqui é uma maneira de você achar o nervo radial. Então o que eu estou segurando bem aqui, ó, é a artéria braquial. Artéria braquial. Aqui a gente tem o braquial profundo. Então a gente vai dar uma olhada aqui no braquial profundo e vai rebater. Paralelo na mesma direção aqui, ó. Que eu estou segurando o nervo radial. E se você sair seguindo ele, ó, subindo, vou te mostrar de novo. A gente lembra que aqui, ó, é o nervo axilar. Nervo axilar. Já aqui é o fascículo posterior.